deve estar ok. Boa noite. Muito obrigado, Ralf. Obrigado, Tiago. Isso, dá mais uma viradinha aí, porque tirou o celular do meio do caminho. Olá, pessoal. Hoje à noite, o tema não podia deixar de ser sério, né? Antes de mais nada, é importante que todos nós cheguemos aonde estamos. Entende? Sentir os pés no chão. Para mim, eu estou de pé aqui, falando com vocês. Vocês que estão sentados ou dirigindo ou qualquer coisa, procurem estar mais e mais conectados com os corpos de vocês. Sentir a respiração. Não há necessidade de julgar, de modificar, de fazer nada. Simplesmente observe como é que a sua respiração está neste momento. As emoções, os sentimentos, os pensamentos, tudo que vocês puderem observar nesse momento é importante para que nós consigamos estar conectados no momento. O tema de hoje é vá além da escravidão e da liberdade. Ou liberdade e escravidão são a mesma coisa? Todos nós aprendemos a estar sempre e sempre em opostos. Nós vivemos numa situação mental. Nós vivemos sempre entre opostos. Se estamos felizes, geralmente a gente se coloca em oposição a estar infeliz ou triste. O Osho, ao comentar esse sutra no Vikhyam Bhairav Tantra, que é também conhecido como Livro dos Segredos, ele diz que uma vez, na verdade, escravidão e liberdade são relativas. Hoje eu virei os celulares para poder ver quem é que está falando comigo. E boa noite. Alguém entrou e o Robert Jackson está aqui dando um alô. Boa noite, Robert Jackson. Então, uma vez, na verdade, escravidão e liberdade são relativas. E essas palavras são apenas para aqueles aterrorizados, soa catastrófico, né? Com o universo. É um sutra. Esse universo é o reflexo das mentes. Então, nós vivemos numa situação mental. Não há outra explicação para a nossa situação em todas as circunstâncias da nossa vida. Até mesmo um iluminado, ele usa a mente dele para se comunicar conosco. E nós vemos, muitas vezes, um sol no horizonte e nós não temos aqui, em Goiás, um mar, mas temos o Rio Araguaia ou alguns lagos e no pôr ou nascer do sol, nós vemos um sol acima da linha do horizonte e milhares de reflexos desse sol sobre a superfície do lago. Essa é uma metáfora muito bonita, porque é só uma mente e todo o resto são reflexos da mesma mente. Então, as interpretações são inúmeras. E todos nós podemos observar que a nossa vida ela existe entre os opostos. Se nós geralmente optamos por liberdade, nós fazemos uma escolha
em relação a uma escravidão. A liberdade é a libertação de um estado de escravidão. E esse estado de escravidão é um estado de escravidão mental. É evidente que alguém que está numa relação de poder com um senhor, um patrão, uma patroa, um empregador, um governo, ou um sistema ideológico qualquer, seja ele político, religioso, filosófico, geralmente estamos presos a uma ideologia. E esta técnica do Tantra nos coloca como uma forma muito profunda de abordarmos a nossa vida. De fato, o Osho diz que esta abordagem ela é difícil de ser compreendida e é mais fácil de ser aplicada do que compreendida. Mas antes de usarmos essa técnica, temos que observar como é que nós vamos compreendê-la. Porque a gente não pega um carro e sai por aí dirigindo sem saber como é que a gente move uma direção, como é que a gente engata uma marcha, como a gente freia, ou se o carro é automático, onde é que a gente tem que colocar a alavanca ali para poder ele ir para frente, né? Ou sair de ré de um estacionamento. Então, nós vemos essa situação de não escolha, de não escolhermos entre a liberdade e a prisão, a escravidão, como algo difícil, como algo impossível de ser atingido. Porque nós vivemos no mundo da dualidade, nós vivemos no mundo de opostos, nós vivemos entre preto e branco. Claro, tem 1000 cores entre um e outro, mas geralmente a gente escolhe uma posição. Ou a gente é a favor, ou é contra. Então, o sutra desse louco iluminado que escreveu essa absurdidade, ele diz que escravidão e liberdade são totalmente relativos. Não importa qual o grau de escravidão em que a gente está nele, ou qual o grau de liberdade, nós estaremos sempre numa posição entre os dois. Mas o objetivo dessa conversa que nós iniciamos aqui hoje é de procurar uma forma de encontrarmos uma maneira de lidar com a nossa vida. Nós entramos num período agora em que, após as eleições, estamos com uma série de novidades no nosso movimento político. E algumas pessoas optaram por uma direção, outras optaram por outra direção. Só que o Tantra não se preocupa com isso. O Tantra, ele procura colocar as pessoas no meio da vida, no meio do que elas são, no meio onde ela não opta nem por um nem por outro e vê tudo ao mesmo tempo como uma coisa só. Geralmente a gente considera que está quente ou frio em relação a um termômetro ou em relação a como a gente se sente no nosso corpo. Mas se nós colocarmos nossas mãos em baldes de água diferentes, um com uma água mais quente, outro com uma água mais fria, nós vamos sentir essa diferença de temperatura entre um balde e outro. Entretanto, se nós colocarmos nossas mãos
em um balde de água quase congelando, nós tiramos as mãos de lá e vamos colocar naqueles baldes anteriores e nós vamos sentir a água que estava quente, muito mais quente, e a água que estava fria, muito mais quente do que estava antes. Ela não está mais fria, porque nós estávamos com as mãos em um balde de água quase congelando. Então, nós podemos perceber que é relativa essa sensação de frio ou de calor, dependendo de como é que nós estamos nos relacionando com aquele meio. E aí, nós geralmente dizemos que estamos aqui nesse planeta presos no nosso corpo, presos numa estrutura que nos escraviza, que nos mantém presos em convenções sociais, presos em convenções religiosas, presos em convenções políticas, filosóficas, no fundo, todas elas ideológicas. Então, como é que a gente vai conseguir obter alguma liberdade? Como é que nós vamos conseguir escolher uma postura onde nós não vamos estar presos nem à liberdade, nem à prisão da escravidão, aos grilhões que nós criamos? Veja só, muitas vezes nós optamos por ir contra o dinheiro. Então, alguém que não quer ter nada com o dinheiro, ele vai lá para o Himalaia ou para uma caverna no meio do cerrado, lá em Alto Paraíso, por exemplo, tem uns lugares bem afastados, alguém pode ir para lá e ficar em meditação. Então, essa pessoa vai optar, ela optou por não tocar em dinheiro. Se colocar uma moeda ou uma cédula na mão dela, ela vai jogar aquilo fora como se fosse algo, como fosse um escorpião, uma cobra, uma lacraia na mão, entende? Então a pessoa vai ficar com uma situação de aversão ao dinheiro. Da mesma forma, alguém que decide lutar contra a própria sexualidade e assume uma postura de celibato, que na Índia é chamado de brahmacharya, ela vai estar presa ao sexo do mesmo jeito, entende? Então, como é que nós podemos lidar com isso sem estarmos presos aos extremos? É através da compreensão, é através de uma postura mental mesmo. E apesar de estarmos tentando ir além da mente, nós podemos usar a mente para entendermos como é que essa situação nos envolve, como é que ela nos deixa sem opção, entende? Porque se nós lutamos contra algo, nós perdemos a oportunidade de aprender. Tudo, quando a gente luta contra algo, a gente se prende àquilo contra o qual nós estamos lutando. Então, o que nós podemos fazer? Algumas pessoas ouviram dizer que Buda abandonou a família, abandonou o reinado, abandonou as riquezas e foi embora. Deixou tudo para trás. No caso dele, de uma certa forma, chegou um momento em que deu certo. Ele compreendeu que ele havia abandonado aquela situação toda, mas que ele não estava em nenhum dos
polos, que ele estava exatamente no meio, independente de se a riqueza existia ou se a pobreza existia, para ele era tudo indiferente. Ele havia atingido um estado de compreensão onde ele não estava mais preso aos conceitos de pobreza e riqueza. Então, o objetivo todo dessa postura, dessa análise, da meditação, enfim, e dessa técnica do Vigyan Bhairav Tantra é de nos ajudar a obter uma liberdade real. Ao invés de estarmos lutando contra a prisão, simplesmente a gente olha para ela e se desprende. Pode parecer irreal, pode parecer kafkiano. Alô, Kafka, como é que está aí no seu túmulozinho? Entende? Nós podemos atingir um grau de compreensão e de destacamento, de distância, de distanciamento das polaridades quando nós assumimos essa postura. Isso vai nos ajudar a permanecer centrados. E isso vai nos ajudar a permanecer numa condição em que nós iremos sobreviver a todos esses tumultos sociais, políticos que nos envolvem, sem entrarmos em desespero. Porque nós todos caminhamos numa única direção, em direção à morte. E não importa se nós vamos morrer de bala, de faca, de falha do coração, ou de falha dos rins, ou de falha dos pulmões, nós vamos morrer. Esse é o objetivo final da vida nesses corpos onde nós nos encontramos. Então, como é que nós podemos lidar com a nossa vida e viver de uma forma alegre, feliz e contente, mesmo sabendo que, de uma maneira ou outra, nós vamos morrer? Adquirindo uma postura de compreensão, uma postura de não identificação com os extremos. Então, se nós lutamos contra a maré, nós vamos morrer afogados. O melhor jeito de quando a gente cai num rio para não sucumbir é nos deixar levar pela correnteza e procurar flutuar. É evidente que se a gente cai num rodamuinho que vai nos sugar, pode ser que, se não for algo que vá atravessar por algumas dezenas ou centenas de metros, a gente consiga bater no fundo e voltar. Mas se nós começarmos a lutar contra a correnteza, com certeza nós vamos sucumbir. Porque nós não vamos ter força, nós não vamos ter clareza para poder tentar uma forma de sobreviver sem toda uma luta. Nós não vamos ter muita energia. Se a gente luta contra, a gente perde. Então, da mesma forma em que nós vemos um país pender para um lado, digamos que agora muitas pessoas acham que ir para a esquerda é uma outra, diferente da que a atual, mas não é tudo a mesma coisa, entende? É só uma opção de ir contra as menos favorecidas ou estar somente a favor de um sistema capitalista. Qual é a diferença? A diferença é que mais gente vai morrer, de um jeito ou de outro. Na verdade, estamos numa postura que não mudou nada desde que a história é a história. Nós continuamos morrendo e nós continuamos matando as pessoas que tentam mudar o curso
da história, mudar a postura da humanidade, entende? A única coisa que nós fazemos é matar, entende? E morrer. E nós fazemos isso o tempo inteiro, seja usando uma arma ou com a nossa voz, com a nossa postura, com os nossos julgamentos, entende? Então, tudo que nós fazemos, se nós olharmos para a história de Jesus Cristo, o que a humanidade fez com ele? Matou. Matou porque ele era contra, sabe o quê? Contra um sistema político. E nós estamos aqui, 2000 anos depois, se é que essa contagem de tempo está correta, há dúvidas quanto a isso, fazendo a mesmíssima coisa que os nossos antepassados lá na Galileia fizeram com esse grande símbolo da sociedade ocidental, entende? Nós vamos... E o engraçado é que nós nos apegamos a essa figura que nós matamos e vamos criando outras situações dependente de alguém que vai nos salvar, né? Essa projeção eterna de um Pai miraculoso que vai resolver os nossos problemas, e nós continuamos na mais densa treva. Nós continuamos na mais profunda ignorância, porque nós não estamos preocupados com o que acontece dentro da gente. Entende? Então, enquanto nós continuarmos lutando contra qualquer sistema, seja comunismo, capitalismo, socialismo, nazismo, fascismo, não importa. Nós estamos perdidos. Entende? A única forma da gente poder olhar para isso tudo e dar risada, eu faço isso aqui, entende? Porque é ridículo. Nós não aprendemos nada, porque nós não aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que tudo isso que nós vivemos aqui não passa de um grande circo cósmico. Nós somos uma piada ambulante. Nós, seres humanos, identificados com a nossa pobre mente, entende? Vivemos na maior miséria, porque a gente acredita em tudo que a gente escuta, acredita em tudo que a gente vê, e isso não passa de uma certa ilusão. Maia, como os iluminados nos presentearam com esse termo. Mera ilusão. Ou como na Matrix, a pílulazinha vermelha ou a pílulazinha azul, depende de como nós vamos assumir uma postura de identificação, de prisão, presos e acorrentados a um grilhão qualquer. Então, pessoal, o que um homem que decide lutar contra a própria sexualidade faz? Ele vira um santo, ele vira um sacerdote, ele se entrega para um guru que é repressivo, né? Um guru que condena a sexualidade saudável. E não importa se esse chamado guru se travestido, é um travesti de uma postura social, entende? Ele se traveste de moralista. Ele veste uma roupa de moralista. E aí ele conduz as pessoas numa certa direção, porque as pessoas estão perdidas delas mesmas. Elas estão perdidas no momento em que
elas se identificam com uma ideologia qualquer. Então, o que a meditação nos traz? O que o Tantra, o famigerado Tantra, entende? Que as pessoas só quase que identificam unicamente como bacanal, como libertinagem sexual. Porque as pessoas só enxergam isso. As pessoas são tão reprimidas sexualmente que se alguém fala que a sexualidade é algo para nos ajudar a irmos além das nossas limitações psicológicas, além das nossas limitações espirituais, as pessoas não entendem, porque elas são reprimidas. Elas não conseguem aceitar a própria sexualidade, porque elas acham que tudo que tem a ver com sexo é pecado. Então é muito engraçado tudo isso, porque nós temos inúmeras possibilidades, inúmeras opções de vida, de postura diante da vida, mas geralmente a gente escolhe a mais simplória, a mais infantil, porque nós não crescemos, nós não amadurecemos como pessoas, nós nos mantemos espiritualmente pobres, no nível mais baixo da compreensão da vida, porque nós preferimos as coisas mais simples. E, além disso, nós optamos geralmente por alguém que nos guie. Eu, dia desses, andei escrevendo algumas coisas no meu perfil do Facebook, e alguém foi lá e comentou: mas você escreveu, e não disse em quem você votou. Eu não perguntei nem para as pessoas com quem eu me relaciono diretamente em quem elas votaram, não me interessa, entende? E eu não tenho que dar satisfação para ninguém do que eu fiz, entende? Desde que o que eu fiz tenha sido feito em concordância com o meu próprio coração. Eu não fiz contra alguém, eu fiz em função de um regulamento legal, que aqui nesse país todas as pessoas são obrigadas a votar, e eu preferi ir lá do que depois justificar, ou não interessa, entende? É a minha opção. Então, a pessoa lê aquilo que às vezes eu escrevo e acha que eu tenho que dar uma direção para a pessoa. Isso é o certo. Não, faça meu favor. Não concorde com nada do que eu falo aqui. Procure compreender você mesmo, você mesma, que me escuta agora, ou que me escuta na gravação, que vai ficar depois, para saber que você é que define o que você quer para a sua vida. Não fique dependente de nenhum guru, de nenhum mestre, de nenhum iluminado, de nenhum político salvador. Entende? Salve-se quem puder. Mas a única forma da gente se salvar, de fato, é indo para dentro, é conhecendo a gente mesmo. Porque aí a gente não vai estar preso a nenhum sistema ideológico. A gente não vai estar preso a nenhuma religião. Não importa, você pode professar a religião que você quiser, acreditar no Deus que você quiser, acreditar, sabe, no político que você quiser, ou no contador de histórias que você quiser, no pajé, entende? No médico, no ascensorista do elevador da faculdade ou do prédio onde os políticos trabalham, entende? Não importa. Ou no cachorro, num pedaço de pedra, como muitos fazem na Índia. Acredite no que você quiser, mas não se identifique com isso. Aprenda a ser uma pessoa sem dono. Seja dono de você mesmo. E a única forma de não estarmos presos nem a essa ânsia de liberdade e de nem nos deixarmos escravizar. Sabe o que acontece? Quando alguém te promete a liberdade,
você começa a deixar certas coisas de lado para poder atingir aquela liberdade. Então, você se priva de alguma coisa e você acha que você vai atingir uma liberdade lá no céu, em alguma outra vida, sei lá. E aí você deixa de viver essa. Não é muito engraçado isso? E na verdade, você fala assim, eu vou deixar de ser vidrado no dinheiro. Aí você fica vidrado em quê? Numa vida espiritual, num presente lá nos céus. Os muçulmanos, eles geralmente são conduzidos a compreender a acreditar, na verdade, que existe um paraíso onde ele vai ter dezenas de mulheres à disposição dele. Entende? Qual é o sentido de morrer? E aí ele se mata aqui para poder ir para um céu imaginário onde ele vai poder viver a sexualidade que ele não pôde viver aqui. Da mesma forma, todos esses homens e mulheres que se sacrificam por um suposto voto de celibato, essas pessoas estão presas ao sexo, entende? Porque elas estão lutando contra a própria natureza humana. Elas não conseguem compreender que se elas permitem que a sexualidade seja vivida sem culpa, que ela seja vivida de uma forma íntegra, responsável e sagrada, né? Pode até ser. Elas, num certo momento, estarão libertas desse impulso sexual que geralmente tem a ver com o uso e abuso do próprio corpo ou de um corpo de uma outra pessoa. Elas não estarão livres disso e se tornarão geralmente velhas, mas fixas numa ideia de que elas terão que satisfazer sempre aquela ânsia de mais e mais e mais sexo. Não significa que, quando eu digo isso, que nós temos que nos privar de nada. Nós todos temos o direito de vivermos uma vida plena, de vivermos de uma forma em que nós não estejamos presos nem à ânsia da liberdade e nem nos deixemos escravizar por nada. E a única forma que eu conheço, que eu descobri para mim, é a de ir para dentro de mim mesmo, de me conhecer, de meditar, de fazer terapia. Nem todo mundo precisa virar terapeuta, como eu virei, para compreender o que acontece dentro da nossa psique, entende? Então, nós não precisamos lutar contra nada. Nós precisamos simplesmente aprender a observar com distância, com desidentificação. E isso vai nos dar uma condição de vivermos em paz com a gente mesmo. Nós podemos ter muito mais energia para sentirmos felicidade, sem estarmos lutando contra a tristeza. É algo que vem naturalmente. A gente não tem que lutar contra a miséria para poder ser feliz. A gente não tem que lutar contra a depressão para ser feliz. A gente não tem que lutar contra a pobreza para ser feliz. E também a gente não tem que lutar contra a riqueza para ser feliz. Nós podemos ser felizes dentro de nós mesmos, sem estarmos escravizados por uma ideologia
e também sem estarmos escravizados por uma ânsia de liberdade. Então fica aqui meu convite para que vocês procurem, onde vocês estiverem, alguém com quem vocês possam meditar. Alguém que tenha compreendido dentro dele mesmo o que é essa coisa com a qual nós nascemos e que geralmente a gente joga no lixo. Nós todos nascemos numa condição meditativa, mas a gente desaprende isso porque a nossa sociedade não está interessada em pessoas que estejam livres dentro delas. Elas querem pessoas escravas de algum sistema, de alguma ideologia. E a meditação é a única forma da gente poder viver sem estar presos, sem nem mesmo estarmos presos à ânsia da liberdade. Tá? Então, para terminar, uma piadinha que o Osho conta. O Mullah Nasruddin e o Mullah, o Osho escolheu essa figura porque geralmente o Mullah é o cara mais bem informado, mais intelectual que existe no Oriente. Desde o Oriente Médio até o Extremo Oriente, existe na Índia também, existe o conceito do Mullah. Então, o Mullah Nasruddin é uma figura que as pessoas se referem a ele como um intelectual, um brilhante colecionador de lixo esotérico, lixo intelectual. Bom, então, o Mullah e a mulher dele estavam pescando. E, de repente, a mulher dele com a varinha lá, e ele também, e eles viram ao longe um policial. Porque era proibido pescar naquele lugar. Ou, simplesmente, era permitido para quem tivesse uma licença de pesca. Isso acontece aqui no Brasil também. Então, o que acontece? O Mullah virou a mulher dele e falou assim: eu vou conseguir desviar a atenção do policial, porque eu vou sair correndo. E ele saiu correndo em disparada, e o policial gritando atrás dele. Claro que se alguém foge, alguém vai correr atrás. E ele, sabidinho, saiu correndo. O policial, lá na frente, conseguiu alcançá-lo e falou para ele: escuta aqui, cadê você tem uma licença para pescar? Ele falou: sim, está aqui. Mostrou para ele, falou: e por que você estava correndo de mim? Eu estava correndo, na verdade, para ir ao médico. E você não para alguém que fica gritando atrás de você? Eu falei: não, eu pensei que você também quisesse ir ao médico. Queria me acompanhar. Então, a mente é cheia de truques. E o Mullah é o cara que sabe os truques da mente, né? E se aproveita da própria inteligência para dar o tomé nos outros, para levar vantagem. Que é como nós, brasileiros, geralmente fazemos para escapulirmos da nossa responsabilidade social, da nossa responsabilidade com a gente mesmo. A gente sempre arruma uma desculpa. A gente fala que meditação é difícil, que meditação é impossível, só para pessoas iluminadas, né? E estou eu aqui para dizer para vocês que tudo isso é uma merda, é mentira. Porque se eu posso compreender, você também pode. É simples. Basta meditar. Basta aprender a observar os pensamentos, as emoções, os estados de como é que o nosso corpo reage em determinadas situações para atingir um estado de iluminação, pessoal. Não é porque eu estou com essa luz aqui na frente da minha cara que eu sou iluminado. Eu já brinquei com essas histórias aí nos tempos de Orkut, mas brinco hoje com vocês também. Então, vamos nos iluminar por dentro. Vamos iluminar a nossa consciência, vamos iluminar a nossa mente. Vamos usá-la em benefício da nossa liberdade, mas sem estarmos
escravizados pela luta contra a escravidão ou contra a liberdade. Ok? E para quem ainda está me vendo, fica aqui um convite para virem aqui no Renascer, para a gente respirar junto, para a gente meditar junto. E se vocês quiserem, também estarei respondendo através do WhatsApp ou do Skype a perguntas voltadas para situações específicas da vida de vocês, usando um oráculo tibetano, que é o Mo, para responder a perguntas específicas do mundo material, da nossa vida sentimental, dos nossos negócios. Então, o meu WhatsApp é o 62 99698 2012. E é evidente que eu vou colocar os valores para que as pessoas possam escolher a quantidade de perguntas que elas querem fazer, para termos condição de encontrarmos nessas situações da vida, tem que tomar decisões, umas dicas, umas orientações que os monges tibetanos desenvolveram há alguns séculos atrás, junto com Buda, para que nós possamos ter uma orientação de como proceder em nossas vidas. Coisas da nossa vida do dia a dia. Então, vou encerrar por aqui. Agradeço a atenção de todas vocês, de todos vocês. A lista aqui é enorme, de gente que entrou, ficou um pouquinho, saiu. Depois eu vejo lá na timeline como é que foi essa história. Se vocês que ainda estão online quiserem fazer uma pergunta, é agora, porque hoje eu estou conseguindo ler o que acontece ali no Instagram, no Facebook do Renascer e no meu próprio. Então, alguém tem alguma pergunta? Aparentemente não. Está todo mundo feliz em escutar as minhas baboseiras, mas não se prendam às minhas palavras. Procurem encontrar as verdades que venham de vocês e observem se elas são de vocês mesmos ou se elas são simplesmente repetições automáticas daquilo que alguém empurrou sobre vocês. Fica aqui o meu convite para que vocês retornem ou me façam perguntas posteriormente a respeito desse assunto, aqui no Facebook, no Instagram, ou depois no YouTube. Uma boa noite, graças e até uma outra oportunidade.